Bom, eu vou dar início. Já tem um grupo legal. A parte de 5 pessoas, a gente pode desenvolver um trabalho legal aqui, né? Então vamos lá, tá entrando agora mais pessoas. Seguinte, toda terça-feira, então, a gente vai trocar figurinhas, né? Trocar informações em relação ao direito bancário, né? Porque, eu volto a repetir, eu tenho meu curso Descomplicando Advocacia, tem um canal de perguntas e respostas, segundas, quartas e sextas, e tem outros grupos que eu participo, são vários grupos, né? Só na luta contra o Império já são 21 grupos, né? Então o pessoal sabe que eu trabalho muito nesse segmento, o pessoal começa a, o pessoal começa a fazer perguntas, e é impossível realmente responder todo mundo, fica meio quase impossível, né? Então todas as terças-feiras a gente está fazendo esse canal de perguntas e respostas. Tem até uma pergunta da Patrícia, e se eu não souber responder a pergunta, eu peço ao pessoal um pouquinho de paciência, que eu vou ler. A primeira pergunta que está levando uma pergunta. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta, Patrícia. Patrícia. Doutor, é permitido cobrar juros em boletos bancários? Juros sim, né? Os juros pode ser cobrado juros, né? Essa pergunta da participante Patrícia, ela pergunta, doutor, é permitido cobrar juros? Ronan, é permitido cobrar juros em boletos bancários? Seguinte, banco pode cobrar juros, né? O que não pode cobrar é juros espúrios, né? Juros abusivos, né? Juros leoninos, que ferem o princípio do equilíbrio contratual. A cobrança de juros não é legal. Nós temos os juros remuneratórios e os juros moratórios. Os juros moratórios é decorrência da mora, até pelo próprio nome, né? De mora, moratórios. E os juros remuneratórios, que o banco ele te empresta o dinheiro e ganha em cima disso. Mas não pode ser um valor absurdo que venha ferir o equilíbrio contratual, né? Nós temos o artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. O principal pilar do Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal 8078/90, na minha ótica, é o Código de Defesa, o princípio do equilíbrio contratual, um dos pilares do direito bancário. Então, no momento que o banco está cobrando juros abusivos, o que é juros abusivos? 200% ao ano, 300%, 25% ao mês, 8%, eu vejo que é juros abusivos. Então, não é só no boleto, não, é no contrato, em qualquer lugar. Se for juros abusivos, você pode defender a cláusula a nulificação das cláusulas abusivas, a prática abusiva, etc. e tal. O equilíbrio contratual é a tese que o advogado na área bancária tem que sustentar. Os contratos bancários devem ser equilibrados, e não são. 90% dos contratos bancários, além da capitalização de juros, você vai encontrar ali uma questão, além dos juros acima de 12%, você vai encontrar, além disso, a capitalização de juros. Falando sobre a capitalização de juros, eu queria falar uma coisa até interessante aqui para vocês. Uma tese que é muito interessante, atinente à questão da capitalização de juros. Alguns juristas já vêm defendendo essa tese. Você também pode começar a fazer defesa dessa tese, que eu acho muito interessante. Alguns tribunais, alguns pretórios também estão sustentando sobre a inconstitucionalidade do inciso 1º, parágrafo 1º, do artigo 28 da Lei Federal 10.931/2004, né? Referente à cédula de crédito bancário, a conhecida CCB, né? Cédula de crédito bancário. Eu vou ler aqui um trecho. A arguição de inconstitucionalidade, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 10.931/2004. Aqui fala autorização em lei ordinária de capitalização de juros em cédula de crédito bancário, CCB. Matéria afeta o sistema financeiro. Tema a ser previsto em lei complementar. Então, quer dizer, não é lei ordinária, é lei complementar. Afronta direta ao artigo 192 caput da Constituição Federal, com redação conferida pela emenda constitucional número 40. Então, esse é o questionamento, né? A autorização de capitalização de juros, ou juros capitalizados, ou anatocismo, né? Em cédula de crédito bancário, em CCB, isso está entrando em colisão. Então, o artigo 1º, inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Federal 10.931/2004 está afrontando o artigo, entra em rota de colisão com o artigo 192 caput da nossa Carta Política, né? Que determina, porque juros capitalizados é matéria, envolve sistema financeiro, então depende de lei complementar. Matéria ligada ao sistema financeiro, então dependente de lei complementar. Então nós, advogados, nós temos um campo
vasto, né, um campo para discutir essa questão da capitalização mediante uma ação revisional até o STF. Então você pega uma causa, você vai levar o caso à primeira instância, entendeu? Você vai para o Tribunal Regional, pelo menos em tese, né? Você pode levar o caso até o STF. Então é engraçado e interessante, gente, uma coisa que me chama a atenção, que quando você consegue visualizar algumas demandas bancárias, né, que elas não estão associadas à questão dessa CCB, né, Cédula de Crédito Bancário, que é um verdadeiro contrato, né? É um título de crédito, mas ele tem uma modulagem, um formato igual a um contrato. Quando você pega um contrato que não seja uma cédula de crédito bancário, que é um título de crédito, o tribunal, os colegiados, tribunais regionais, federais, juízes, né? Qual a justificativa que eles estão entendendo para convalidar, né, para dar aval à cobrança de juros capitalizados? Em cima da medida provisória 2170, guarde essa MP, hein? 2170-36-2001. Engraçado que a MP tem que virar lei, né? E essa MP há 19 anos que não vira lei, né? É uma MP que vai ser ad eterno, não se transforma em lei. Talvez seja a única MP que não é transformada em lei. Então, essa medida provisória, ela é permissa vênia de constitucionalidade duvidosa. Porque quando se fala medida provisória, tem que ter urgência e relevância, né? Urgência e relevância. E confesso que eu não consigo enxergar a urgência e relevância dessa MP para dar aval à cobrança de juros capitalizados, ou juros compostos, né? Então é mais um detalhe que a própria medida provisória, isso é outro dado interessante, você vai aprofundando ali, né? Ela estabelece como requisito que a capitalização de juros, ou juros capitalizados, tem que estar estampado no contrato. Tem que estar expresso no contrato, tem que estar explícito no contrato. Em muitas situações, você pega um contrato de financiamento de veículo, outro tipo de contrato, não importa a sua nomenclatura, você não encontra ali os juros capitalizados de uma forma estampada. Então, mesmo assim, os tribunais, né, eles criaram uma válvula de escape, falo da súmula 591 do STJ, que fala sobre a questão do edécuplo, né? Porque é o seguinte, o que os tribunais vêm decidindo? Os juros capitalizados, de acordo com a MP, os juros capitalizados têm que estar realmente estampados no contrato. Mas se você pega a taxa mensal dos juros, multiplica por 2, isso é de acordo com a súmula 591 do STJ. Você pega a taxa dos juros mensal e multiplica por 12 e compara com a taxa anual dos juros remuneratórios, exemplo, a taxa mensal dos juros remuneratórios é 2%. Então 2 vezes 12, 24, porque um ano é 12 meses, né? Só que a taxa anual é 27. Toda vez que você repara que há uma diferença, você pega a taxa mensal dos juros, multiplica por 12 e compara com a taxa anual dos juros remuneratórios anual, há uma diferença. Essa diferença é a prova do juros capitalizado. Então o tribunal entende que isso é a prova que está estampado a capitalização de juros no contrato bancário, que é um verdadeiro absurdo, né? É uma decisão teratológica, né? Porque, veja bem, como você pode, indago, né? Como você pode exigir de uma pessoa simples analisar um contrato, pegar a taxa mensal dos juros, multiplicar por 12 e comparar com a taxa anual? Isso é um verdadeiro absurdo. É uma justificativa, um pano quente que a justiça está fazendo para convalidar naqueles casos que o juros capitalizado não está estampado no contrato. Não, pega a taxa mensal, multiplica por 2 e compara com a taxa anual. Deu diferença, é a prova que tem juros capitalizado. Exigir de um aposentado, uma pessoa idosa, é uma tremenda covardia, né? Então, além dessa medida provisória 2170, 36/2001, que na minha ótica eu volto nesse ponto de constitucionalidade duvidosa, quer dizer, os próprios bancos estão agredindo o SMP, porque vários contratos, eu não estou falando aqui da cédula de crédito bancário, os juros capitalizados não vêm estampados nos pactos, né? Nos respectivos pactos, né? Então, a questão da juros capitalizados, então você tem duas frentes ali, né? Uma, quando você pegar uma ação que envolve uma cédula de crédito bancário, você vai então alegar que o artigo 28, inciso 1º, parágrafo 1º, está ferindo a nossa Carta Magna, o artigo 192 caput, porque juros capitalizados, matéria está ligado à matéria do sistema financeiro, matéria financeira, depende de lei complementar e não lei ordinária. E quando não envolve uma cédula de crédito bancário, qualquer tipo de contrato, quando os juízes ou os tribunais
os juízes, os tribunais, estão convalidando a capitalização de juros em cima de medida provisória, que não tem urgência, não tem relevância. Então, o advogado pode alegar, se você reparar, fazer uma leitura na minha peça inicial, eu falo do controle jurisdicional difuso, ou seja, o juiz pode declarar que aquela lei é inconstitucional. Ela está ferindo essa carta magna e a cláusula reserva de plenário, quando você chegar com recurso no tribunal. Primeira instância, controle jurisdicional difuso, e a segunda instância, uma cláusula reserva de plenário, tá ok? Bom, gente, então é mais ou menos isso. Deixa eu ver se você tem alguma pergunta aqui em relação... Tem alguma pergunta aqui? Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, por enquanto, só quem trouxe a pergunta aqui, a doutora Patrícia, né? Vou ver se eu encontro mais uma pergunta para responder, mas por enquanto é só a Patrícia. Se alguém quiser dividir a tela, fazer uma pergunta comigo, pode, esteja à vontade aqui. Por enquanto. Aqui, Patrícia também fez outra pergunta. Para fazer uma ação revisional, é fundamental ter a cópia do contrato bancário? Sim. Não é que seja fundamental, não, né? Até mesmo porque a gente pode deparar com uma situação que acontece muito comum, né? Já entrei com várias ações revisionais. Então eu volto na pergunta da Patrícia. Para fazer uma ação, para entrar com uma ação revisional, é fundamental ter a cópia do contrato bancário? Bom, é o seguinte, é importante ter a cópia do contrato bancário para anexar na peça inicial, né? Mas já entrei com várias ações revisionais que não tinha a cópia do contrato. O banco simplesmente se furtava, né, em entregar a cópia do contrato. Você pode muito bem entrar com uma ação revisional e você juntar no processo a lâmina de pagamento, uma boleta do pagamento do carnê bancário. Ali você prova a relação contratual estabelecida entre o consumidor e o banco. O mais importante, de acordo com o artigo 300 do nosso caderno processual, o CPC, né, nosso caderno adjetivo, que você tem que quantificar o valor incontroverso. O valor incontroverso é fundamental. Então, aquele cálculo, né, que no meu escritório o doutor Gido faz o cálculo, ele é fundamental. Porque se você não entrar com a ação, o juiz determina que a parte autora, a parte demandista, ela possa anexar no processo a peça inicial, sob pena de inépcia da peça inicial. Isso é importante. Mas o contrato muitas vezes você entra com uma ação, na própria contestação, o banco ele apresenta o contrato bancário na contestação. Então, se você não tiver o contrato, você tem uma opção de você entrar com a ação, você junta o boleto bancário, alguma lâmina do boleto bancário, parcela 2, parcela 5, 6, 7, junta no processo, ali vai provar que foi estabelecida uma relação, o nexo, né, entre o consumidor e o banco através daquele documento. Tem a relação contratual ali, né? E junta novamente, porque o contador é interessante. Se você passa R$1.200, R$600, R$700, ele consegue fazer, de acordo com a sua planilha, fazer a planilha, qual que seria o valor correto da parcela, aplicando juros não capitalizados, juros simples. Com esses dados, ele consegue fazer o levantamento. Então, não preciso do contrato, necessariamente não preciso, dá para entrar com a ação. O cálculo é mais interessante isso, né? Que o cálculo passa a ser mais interessante que o contrato. Porque eu posso provar a relação contratual através de um boleto bancário, de uma lâmina de pagamento, já prova a relação contratual. O cálculo é fundamental. Não dá para entrar com uma ação revisional sem um cálculo. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver que tem aqui mais uma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, quem fez por enquanto foi só a Patrícia, a doutora Patrícia. Deixa eu ver aqui. Bom, enquanto não tem outra pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta uma pergunta que saiu do meu curso. Uma pergunta que saiu do meu curso é o seguinte, no meu curso tem a apostila número 1, tem uma pergunta interessante. Tem uma pergunta interessante que da apostila número 1, né? A apostila número 1 são 80 questionamentos. Aí fala assim, a tese de revisional, a tese da revisional, do revisionismo contratual, pode ser aplicada em imóveis? Essa é a pergunta. Aí complementa, e continua a pergunta, discutir juros para tentar o acordo? Bom, gente, sim, as dialéticas que são apresentadas numa peça inicial,
dentro de uma ação de revisional, serve para cheque especial, serve para cartão de crédito, serve para sistema financeiro habitacional, sistema financeiro imobiliário, tudo, para tudo, né? Porque se você me perguntar qual que é a tese mais importante, mais relevante, que eu considero, na minha ótica, é o artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, onde nesse artigo estão hospedados o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé objetiva e principalmente o equilíbrio contratual. Todos os contratos bancários devem ser equilibrados. E os contratos bancários não são equilibrados. Você pega um cheque especial, cobrando lá 300% de juros ao ano, 500% de juros ao ano, capitalização de juros, comissão de permanência, enfim. Então, a tese que você desenvolve, exemplo, numa ação revisional de um contrato de financiamento de veículos, serve para o cheque especial, serve para o cartão de crédito, serve para tudo. Eu até brinco que a advocacia bancária é o mesmo filtro, né? É a mesma discussão. Todos caem em cima de encargos abusivos, de juros capitalizados, de juros abusivos, de cláusulas abusivas. Não passa disso. A advocacia bancária é mais ou menos isso mesmo, né? Então, a tese que você faz da ação revisional serve para o carro financiado, do carro financiado, serve para o imóvel, serve para o cheque especial, porque todos os contratos bancários, né, têm a incidência dos juros capitalizados. Em relação ao acordo é o seguinte, o que eu falo muito no meu workshop, e nas minhas aulas práticas, no meu curso, mesmo que você venha enfrentar um contrato bancário, cujo contrato bancário ele não é abusivo, né? Tem uns juros altos, mas não tão alto como o cheque especial, cartão de crédito, sempre vale a pena entrar com a ação, sempre é válido. Por quê? Você pode transformar uma ação revisional na liquidação antecipada da dívida, né? Que é o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sempre falo desse artigo. Artigo 5.2, parágrafo 2º do CDC, né? Ou seja, você vai usar o procedimento consignatório e vou atrair o banco para o acordo. Então, mesmo que você pegue um contrato que seja não tão oneroso, né, como o cheque especial, como um contrato de uma financeira que está cobrando a 1000% de juros ao ano, vale a pena entrar. Encurtou o prazo contratual, é liquidação antecipada. O banco tira os juros. Se tira os juros remuneratórios do contrato, evidentemente abaixa o saldo devedor. E como todos os contratos bancários, a incidência da capitalização de juros, você consegue abaixar o saldo devedor. Tá ok? Tem uma pergunta aqui da plataforma jurídica de cursos. Qual é o prazo para entrar com ação de repetição de débito? O prazo para entrar com ação de repetição de débito, se eu paguei a parcela 48, vamos imaginar que eu tenho um contrato bancário, um contrato de 4 anos, portanto, um contrato de 48 parcelas, né? A última parcela foi agora, foi no mês de agosto. Eu tenho, a partir da última parcela, começa a contar o prazo. Paguei hoje, né? A última parcela do meu contrato. Quero entrar com uma ação de repetição de débito. O prazo começa hoje. Mas, assim, eu respondi a questão do prazo, né? E de acordo com o artigo 206, você tem 3 anos para entrar com a ação. Embora você pode encontrar alguma jurisprudência que fala que é 5 anos. Você que defende a tese, você que está defendendo o consumidor, você vai lutar por um prazo maior, mas de acordo com o artigo 206, inciso, acho que 5º, são 3 anos. Você vai no meu Instagram, lá tem até, o Dr. Gildo colocou lá, em relação a prazos, né? Fala a questão do prazo da repetição do indébito. Até aproveitando o ensejo, doutor, tem algumas ações que eu não gosto de pegar. Uma das modalidades, um tipo de ações, de um tipo de ação que eu não gosto de pegar, é a questão da repetição do indébito quando envolve carro financiado, financiamento de veículo, né? Tudo bem que os juros, da minha ótica, é um juros pesado, mas a gente tem que ter a visão, não a minha visão, mas a visão dos jogadores. Eles entendem que os juros cobrados, exemplo, no carro financiado, não é um juros muito alto, está dentro da normalidade. Então, se você entrar com uma ação pedindo a repetição de débito no carro financiado, financiamento de veículo, né? Há uma grande possibilidade de não ganhar a causa. Aí seu cliente vai gastar dinheiro com o advogado, vai gastar dinheiro com os cálculos. Se ele não for contemplado pela justiça gratuita, ele paga a primeira instância e pode pagar honorários sucumbenciais, perde, ele recorre, perde, então não compensa não. Carro financiado, eu falo, vale a pena quando falta assim, poucas parcelas, falta poucas parcelas, mas pelo fato que o banco entre com uma busca-apreensão, aí sim. Aí você vai entrar com uma ação não no sentido de economizar, embora você pode economizar um troquinho ali, um valor pequeno, mas para evitar um grande prejuízo. Você imagina você pegar um carro financiado, a pessoa perder um carro
reta final de contrato, falta 5 parcelas, o banco entra com a busca-apreensão. Então, quando eu entro com uma ação, a pessoa me procura no meu escritório, eu quero entrar com uma ação, pedir devolução de dinheiro. Eu falo, é uma ação temerária, como que se diz, é uma ação temerária, uma ação arriscada. Bom, se ele quiser fazer questão de entrar com a ação, tudo bem, que pode entrar. Se for uma cédula de crédito bancário, tem aquela questão do artigo 192, inciso 1º, você pode alegar que a capitalização é uma questão que fere nossa carta magna, mas é uma ação arriscada. Sob o ponto jurídico, tudo bem que é uma ação interessante, mas a gente tem que olhar a questão de ser pragmático, como a justiça vem definindo isso. Então você pode, assim, ter advogado que pega muitas ações, está queimando filme, está perdendo causas, né? Eu sempre entro com as ações, né, quando falta ainda um saldo devedor. 30 mil, tenta baixar para 10 mil, 50 mil, vou baixar para 20, mais ou menos isso. Mas entrar com a ação pedindo só devolução, e quando o contrato, a taxa de juros não é muito alta, você tem que pensar um pouquinho, pensar 2 vezes, 10 vezes se vale a pena ou não entrar com a ação judicial. Então o prazo para entrar com a ação de repetição de débito, respondendo a sua pergunta, então é o seguinte, eu acabei de pagar aqui a última parcela. Da última parcela eu entro com a ação, que são contratos de trato sucessivo, né? Então, na última parcela, tá ok? Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta, eu vou responder. Por enquanto, só tem as perguntas que eu respondi. Se alguém quiser dividir a tela comigo, fica à vontade. Tem mais uma pergunta que eu vou levar aqui para vocês, no caso, né? Uma pergunta interessante. Tem um cliente, também essa pergunta você vai encontrar na apostila número 1 do meu curso. É um cliente fora da cidade do contrato. Pode fazer a consignação extrajudicial em outra cidade, em qualquer cidade? Então, essa pergunta, eu vou repetir. Fora da cidade do contrato, né? Pode fazer a consignação extrajudicial, quer dizer, o procedimento consignatório do artigo 539 em qualquer cidade? Pode sim, não tem nenhum problema, né? Mas eu recomendo, né, que ele faça a consignação em qualquer agência bancária, quais são os bancos que são autorizados. Quais são os bancos autorizados para fazer a consignação? São 2 bancos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Eu tenho uma conta no Banco Itaú, posso fazer a consignação negativa? De acordo com o artigo, de acordo com o protocolo legal, né, o artigo 539 do nosso caderno processual, os bancos autorizados, portanto, é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, se eu tenho vários bancos na minha cidade, por que eu vou fazer a consignação em outra cidade? Eu acho que, sei lá, de repente você pode estar levantando uma bandeira aí, levantando uma brecha para outra parte, contestar isso. Então, eu até preconizo que se faça a consignação onde está. Pode, não vejo problema nenhum. A lei não fala sobre isso. Muito embora o objetivo da consignação, né, é que o tomador de financiamento, o tomador de empréstimo, né, evite a inadimplência, né, evite a mora, no caso. Quer dizer, o procedimento consignatório, você deixa o consumidor ali, né, bem protegido, né, de uma forma, até de uma possível retaliação no banco. Podendo até o mesmo, né, quiçá, né, entrar até com uma ação indenizatória por dano moral, dependendo da situação. Vamos imaginar que ele está fazendo a consignação, está fazendo consignação no valor cheio, no valor integral, portanto não há que se falar em mora. Aí chega o banco, ele não respeita, ele trata com desdém esse procedimento consignatório e vem negativar o nome. Então, você orientou o seu cliente para fazer o uso do procedimento consignatório do artigo 539 do CPC, pelo fato que o banco não acatou esse procedimento, que está dentro da mais absoluta legalidade, você pode entrar com uma ação de danos morais, porque a consignação do artigo 539, ela é legal, ela atende o princípio da legalidade. Então você pode entrar com uma ação de danos morais. Por isso que é importante você hoje usar o procedimento consignatório e, se possível, seu cliente consignar o valor em cheio, né, até chegar ao teto legal. Se o teto legal é 50 mil e está consignando, até chegar a esse valor, ele vai consignar o valor cheio. Aí não tem perigo de nome negativado. Qualquer tipo de retaliação do banco, você pode voltar contra o banco através de uma ação indenizatória por dano moral. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem o parecer número 12, eu não entendi muito bem, tá? Busca, apreensão e purgação da mora, mas não fez a pergunta, né? Tenho aqui, boa noite, que o
Marco, advogado Marco. Boa noite. Crédito MC, é possível a revisão? Pode me dar o norte? Gente, qualquer tipo de contrato bancário, qualquer tipo de modalidade de contrato bancário, você pode entrar com uma ação judicial. Não é o nome do contrato, não é a nomenclatura do contrato, seja contrato de leasing, contrato de cédula de crédito bancário, contrato de financiamento, contrato de empréstimo, capital de giro, cheque especial, financiamento de veículo. O que você tem que observar que todos os contratos bancários, por que todos os contratos bancários dá ensejo de uma ação revisional? Até o pessoal acha, algumas pessoas acham estranho, porque eu estou conversando com o cliente, aí o cliente fala assim comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, ou pela ligação, né? Vou te mandar a cópia do contrato. Não precisa, porque eu já sei que todos os contratos bancários têm a incidência dos juros capitalizados. Todos os contratos bancários. Então, todos os contratos bancários da ensejam a propositura de uma ação judicial. Seja o cheque especial, o cartão de crédito, enfim. Então, lógico que quando você pega um contrato mais complicado, eu mando para o perito, né? O expert, né? O perito contábil, faz toda a análise do contrato, fria, né? E através dessa análise eu vou entrar com a ação. Então, todos os contratos bancários, sem nenhuma exceção, até hoje, até a data de hoje, nunca peguei um contrato bancário que não seja que esteja ferindo o equilíbrio contratual. Você imagine, pelo fato que todos os contratos bancários têm um componente, então guarde isso. Todas as ações bancárias, todos os contratos bancários desafiam ações revisionais em função de um motivo só, que é a questão da capitalização de juros. Todos os contratos bancários têm o chamado anatocismo. Isso já dá ensejo uma ação. Você pode encontrar outros motivos. Comissão de permanência capitalizada contra encargo, juros. Teve uma época que eu estava analisando um contrato que o sujeito estava pagando 900, quase 1000% de juros remuneratórios. Quer dizer, é outra carga abusiva. Você pega um contrato de financiamento de veículo, você está lá, o banco cobrando lá uma taxa de avaliação do bem, nem fez a avaliação do bem, vem uma taxa administrativa. Então, todos os contratos bancários, doutor, desafiam a ação revisional. Não tem um contrato bancário. Agora, não importa o nome do contrato, se é cheque especial, se é cartão de crédito, né? O que você tem que pegar aquele contrato e fazer análise de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Equilíbrio contratual, boa-fé objetiva, o princípio da vulnerabilidade do consumidor, as cláusulas abusivas serão nulas de pleno direito. Então, isso é bobagem. Qualquer contrato bancário, não importa o nome, né? O que você faz? Se for uma coisa mais complexa, manda para o contador da sua confiança, manda fazer uma análise e você entra com uma ação. Estipula qual que é o valor, sempre qualquer causa bancária. Manda fazer o cálculo, qual que é o teto legal, de acordo com os juros não capitalizados, os juros dá 1% ao mês. Verifique se esse contrato tem a sede de crédito bancário, tem uma lei especial, tem um artigo 28, né? Você tem ali e tal. Tem algumas legislações que tem as suas regras próprias, no caso, né? Mas nós, advogados, vamos sempre defender nossa Bíblia. Qual que é a nossa Bíblia? O Código de Defesa do Consumidor. Lei Federal 8078/90, tá ok? Tem mais uma pergunta aqui do Rudimar. Quando a taxa de juros exceder os 30% da média fornecida pelo Banco Central, posso cobrar o débito? Perfeitamente. Começa a ler algumas jurisprudências, no caso, né? Uma das teses mais fortes para que você possa pedir repetição do indébito, porque se pedir repetição de débito, juros acima de 12% é complicado. Pedir repetição de débito acima de capitalização de juros não é muito... É um pouco complicado. Uma das teses que você pode ganhar repetição de débito é taxa média de mercado. Mas há o entendimento que a taxa média de juros tem que ser um valor bem superior. Se for um valor bem próximo assim, não é bem... Embora eu defenda a tese. Passou da taxa média de juros, a chance aumenta. Você tem, pelo menos, é mais plausível ganhar a causa. Porque tem a taxa média de juros. Passou um pouquinho... Vale a pena? Tem que analisar isso. Agora, se for um valor muito excedente, vale a pena sim. Se for um valor muito alto, sim. Porque aquilo que eu falo, né, doutor? Os bancos trabalham em cima da falta da transparência. Então, é muito fácil você enganar o consumidor. São milhões e milhões de contratos bancários. Ele joga lá a armadilha, pessoal, e quem vai reivindicar na justiça é o outro. Manda fazer um cálculo. Toda vez
que você... Isso é interessante. Eu tenho um contrato que o banco ultrapassou a taxa média de mercado. Em termos de valores, é um valor muito alto? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 4 mil, 5 mil, né? Passou da taxa média de mercado, na minha ótica dá ensejo. Só que tem alguns juízes, defensores dos bancos, mas a taxa tem que ser o dobro, o valor que passou foi um pouquinho. Na minha ótica, não. Na minha ótica, o advogado tem que defender. Se passou acima da taxa média de mercado, sim. Aí, lógico, o perito vai fazer uma análise se vale a pena ou não. Através do laudo pericial, você vai analisar se vale a pena. Digamos que a diferença é muito pequenininha, R$2.000, não compensa. O máximo que você vai cobrar ali, você pode receber a repetição do indébito em dobro, então vai para 4 mil. Agora, se for um valor, não, a diferença foi R$15.000, em dobro é 30. A diferença é R$20.000, em dobro é 40. A diferença é R$25.000, aí vale a pena. Então o advogado tem que ter esse raciocínio. Agora, toda a causa bancária, você vai pedir repetição de débito, é muito interessante, é muito importante que você fale com o cliente. Não é garantido. Justiça nossa, ela é muito leniente com a questão dos bancos. Eu trabalho muito com as minhas ações, trabalho em cima daquela questão. Existe um saldo devedor, tem como abaixar? Sim, entra com a ação. O saldo devedor, a menos que, sim, igual eu volto naquele ponto, né? Muitas vezes você pega um contrato já está na reta final, o contrato está na reta final. Como o contrato está na reta final, então o banco está ameaçando entrar com a ação de busca e apreensão. Aí vale a pena entrar com a ação, não no sentido de você economizar, mas no sentido de você evitar que seu cliente tenha um prejuízo. Ou seja, ele perde o carro, ele perde a entrada, ele perde as parcelas que foram quitadas. Aí nesse caso sim. Então quando você for entrar com uma ação de repetição de débito, seja qualquer tema no caso, manda fazer um cálculo primeiro para analisar se vale a pena ou não entrar. Faz uma leitura nas jurisprudências no caso. No tocante à sua pergunta, taxa média de mercado, se ultrapassou, na minha ótica, vale a pena entrar sim. Agora, tem que analisar se o valor, a diferença é muito grande, você manda fazer um cálculo antes de entrar com o processo. Tá ok? Deixa eu ver, pessoal, que tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver quantos minutos nós já temos aqui. Só um minutinho aqui. Falta ainda 19 minutos ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, nós estamos aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Esse aqui já fez a pergunta. Já respondi aqui as duas. Acho que todas as perguntas que já foram lançadas aqui, eu já fiz a pergunta aqui, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Bom, vou ver se tem mais um tema que eu posso trazer para vocês aqui, no caso. Bom, gente, tem uma coisa interessante aqui também, tem um tema aqui que eu vou trazer para você, é o seguinte, outra pergunta também da minha apostila número 1, do curso Descomplicando de Advocacia Bancária, tem jeito, a pergunta é essa, né, que tem jeito de abaixar, né, a prestação da parcela ou do financiamento do veículo. Vamos lá, a questão na verdade não é abaixar, a prestação, e sim abaixar o saldo devedor. Você pega um contrato, vamos imaginar que o saldo devedor é R$80.000, então você vai entrar com uma ação revisional, evidentemente abaixar o saldo devedor, né, de R$80.000 para R$20.000, para R$25.000, isso acontece com muita frequência, né? Quando eu falo no meu curso a questão do plano estratégico, que eu passo para o advogado, o fato que você entrou com uma ação judicial, você já está dando um passo enorme para você chegar a uma boa tratativa para o consumidor. Interessante que essa boa tratativa, ela é interessante, um bom acordo em relação ao consumidor e não ao banco. Você, no caso, fazer o cálculo, estabelecer qual que é o teto legal, usar o procedimento consignatório 539 e atrair o banco para a liquidação antecipada, que é o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a estratégia. É aquele dinheiro consignado que vai atender a proposta de acordo. Quando o banco ofereceu acordo, é o dinheiro consignado que vai atender a proposta de acordo. Então aqui em BH, né, não vou falar o nome de algumas pessoas, que a gente é ético falar isso, mas alguns escritórios ficam falando assim, olha, até isso sai na rádio de grande circulação tal, que a pessoa tem direito à devolução do dinheiro, que a pessoa até fala o valor, 80%, devolve o dinheiro e tal. Eu acho fake news. Aí fala que vai abaixar
o valor da parcela. Eu acho isso um fake news porque, na verdade, o que acontece quando fala em abaixar a parcela, não é abaixar a parcela. É que o juiz autorizou, o advogado com certeza entrou com uma ação, pediu uma tutela de evidência e o juiz autorizou a consignação do valor em controvérsia, de acordo com o artigo 300 do nosso caderno processual. Mas não abaixou a parcela, houve uma consignação judicial. Como a política de acordo ela é muito forte e os bancos fecham acordo, fica aquela falsa impressão que ele entrou com a ação e abaixou a prestação. Não aconteceu nada disso. Então, como assim? Eu faço a seguinte indagação para vocês que estão participando dessa live. Como é que eu posso falar, como é que eu posso cogitar nessa ideia que houve a redução da parcela se a ação está no começo? Se a ação revisional está na fase inicial? Se a ação revisional está na fase embrionária do processo? Não houve o ato sentencial, não houve recurso, não houve apelação, não houve o acordo, não houve nada. Como é que abaixou a parcela? O que houve sim, o juiz autorizou a consignação do valor em controverso, né? A consignação do valor em controverso, aí a pessoa começou a pagar um valor, consignar um valor menor, nem pagar, nem consignar. Então, minha parcela caiu. Não, a parcela não caiu. Houve uma autorização em relação à consignação. Que eu volto naquela questão. Quando você entra com uma ação revisional, o processo está em curso. Não houve o ato sentencial, não houve o acordo, não houve apelação, não houve nada. Eu só posso cogitar a ideia que houve, de fato, a redução do saldo devedor, né, no momento que há uma sentença, o banco ele não recorreu, ou se ele recorreu, ele perdeu. Aí tudo bem, eu posso cogitar, posso falar, não, de fato, meu saldo devedor caiu e, consequentemente, abaixou o valor da parcela. Então é muito importante a gente ter essa visão, né, porque muitas pessoas chegam no meu escritório, né, ou então na sala virtual, falam, eu queria o seguinte, quero abaixar minha prestação. Não, não é isso. É você reduzir o saldo devedor. Vamos pensar numa coisa maior. Eu tenho que pagar o banco 50 mil, vamos entrar com uma ação objetivando abaixar para 30, para 20 mil. Isso acontece com frequência. Mas não existe isso. E quando caso você venha amanhã conseguir uma tutela de urgência, que volta e meia você pode conseguir, você fala com o cliente, olha, isso não quer dizer que a sua parcela caiu. Houve apenas uma ordem judicial de consignar um valor menor. Caso, na eventualidade, na contingência de não efetivar o acordo, que acontece com muita frequência, eu vou ter que repor esse valor na eventualidade de não ganhar ação. Isso que é muito importante, ok? Bom, gente, vamos ver, nós estamos já com bastante... Deixa eu ver. Vou falar aqui da minha apostila também, interessante. Aqui é o seguinte, o cliente entrou com ação revisional de veículos, está com 2 parcelas em atraso e a partir da semana que vem passará a consignar extrajudicialmente como ficam as parcelas em atraso. Gente, isso é muito importante essa pergunta, porque a advocacia bancária tem que ter a malícia, né? Você não pode vacilar. Você não pode passar uma instrução errada para o cliente e você perde. Igual eu falo com meus clientes, né, que você começa a ganhar uma causa revisional na consulta jurídica. Isso é uma coisa interessante, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante. Você começa a ganhar causa, evidentemente, na consulta jurídica. Ali que você começa a ganhar o jogo, começa a ganhar a sua batalha com o banco. Então, quando você pega uma causa que a pessoa está com 2 parcelas em atraso, então a primeira coisa que o advogado tem que procurar orientar o cliente é de colocar em dia. Porque, lógico, se não puder colocar em dia, às vezes a pessoa está apertada, não tem condições, tudo bem. Mas se ele colocar em dia, é outro papo. Veja bem, olha que coisa interessante. Se eu entro com uma ação revisional, estou consignando o valor cheio, o valor integral. Então, digamos que a parcela é R$ 2.500. Estou consignando R$ 2.500. A parcela é R$ 400. Estou consignando R$ 400. Se a parcela é R$ 700, estou consignando R$ 700. Entra com a ação revisional e usa o procedimento consignatório, você neutraliza qualquer ofensivo do banco. É lógico que o banco pode entrar com a ação de busca e apreensão. Eu não tenho o poder de chegar no jurídico do banco, não entra com a ação porque eu entrei antes. Mas para o banco é uma tarefa, o grau de dificuldade é bem maior, porque já estou com uma ação judicial e estou em dia com a minha obrigação contratual. A parcela é R$ 1.500, estou consignando R$ 1.500. Então, se o banco entrar com uma ação de busca e apreensão, ele pode até responder por danos morais, porque estou em dia, não há que se falar embora. Agora, se eu vou consignar e deixo 2 parcelas para trás, eu dou ensejo para o banco.
Eu dou armas para o banco, eu dou motivo para o banco para entrar com a busca e apreensão. Eu tenho que, assim, colocar em dia, fazer o serviço completo, não o serviço meia boca. Isso é meia boca. Vou entrar com uma ação, vou consignar daqui para frente, mas deixei 2 parcelas em atraso. Isso é motivo, um prato cheio para o banco entrar com a busca e apreensão e apreender o veículo. Entendeu? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, e tem um detalhe, né? Aí que muda todo o contexto, né? Se eu entro com uma ação revisional, no momento que o banco entra com a busca e apreensão, já está com uma ação revisional e estou em dia, o banco não pode exigir o pagamento integral do saldo devedor. Agora, se eu entro com uma ação revisional depois que o banco já entrou com a busca e apreensão e tinha uma parcela em atraso, não estou falando de 10 parcelas, 20 parcelas, o banco pode exigir o pagamento integral do saldo devedor. Não, amigo, não é só essa parcela que tem atraso, não. Como eu entrei com a ação de busca e apreensão, eu exijo o pagamento integral do saldo devedor. Olha a grande diferença que é. 2 cenários completamente diferentes. Isso através de uma estratégia. Então você pega um advogado que faz uma orientação totalmente equivocada, ele faz a consignação no valor menor, sendo que o juiz não concedeu a tutela de evidência, autorizando a consignação do valor incontroverso, o advogado pode julgar o cliente no buraco. Aí aparece uma busca e apreensão, já era. Então isso é muito importante. Então uma coisa que eu tenho muita preocupação de falar com meus clientes, coloque em dia. Mas você não vai pagar o banco, você vai consignar. Com isso eu estou rigorosamente em dia do banco, estou numa bolha de proteção. Se o banco entrar com uma busca e apreensão, ele vai se dar muito mal, porque eu estou em dia com a minha obrigação, eu só mudei a forma de pagamento. Isso é muito interessante, gente, isso é muito interessante. Então naquela pergunta lá, estou com 2 parcelas em atraso. Ok, coloque em dia. Se não puder colocar, então tudo bem, né? Só sei que você vai lidir o banco entrar com a busca e apreensão. O banco vai poder entrar com a ação. E faz toda a diferença quando você entra com uma ação, quando você usa o procedimento consignatório, porque o cliente ele pode fazer uso do veículo, pode trafegar, rodar com o veículo. Por que não tem a busca e apreensão? Muitos, lá no meu escritório, cada situação é uma história, um enredo, né? uma narrativa. Há situações lá que o cliente tem que ficar escondendo o carro. Por quê? Não pode colocar em dia. Então não vai poder acordar. Se amanhã ele está trafegando, de repente o banco já entrou com a busca e apreensão, já tem impedimento de circulação e vai ser apreendido veículo. No instante que você, digamos que o teto legal é 80 mil, seu cliente pagou 40 ainda, falta 40 mil. Até 40 mil, até 80 mil reais, não tem problema nenhum. Então, continua pagando o mesmo valor, mas você vai pagar até aqui, até chegar lá, vai demorar muito tempo. Aí você pode rodar com o carro, o banco não pode mexer com você, você já judicializou, você já tem uma ação contra o banco, etc e tal. Então você vê que a advocacia bancária, eu falo que tem 2 palavras-chave na advocacia bancária, são as palavras-chave, são estratégia e prevenção. A advocacia bancária é preventiva e ela é estratégia. Acho que o advogado ele é muito mais um técnico de futebol, coloca o time de campo e faz ali sua estratégia, do que um jurista, né? Lógico, o lado jurídico tem muito peso. Saber recorrer, lógico que tem que saber. Mas o lado da estratégia e o lado da advocacia preventiva tem muito mais peso. Um bom estrategista é um bom advogado na advocacia bancária. Ok? A gente tem mais alguma pergunta? Daqui a pouco nós estamos terminando. Deixa eu ver aqui o horário, como é que está o nosso horário aqui. Está faltando aqui 8 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, dividir a tela comigo, será uma grande honra, tá? Espera aqui. Eu acho que todas as perguntas eu já respondi, né? Não quero deixar ninguém para trás. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tô caçando aqui, viu, gente? Você me desculpa aí, tá? Tem mais uma pergunta. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Aqui tem mais uma pergunta aqui. Doutor Ronan, o depósito do valor total do incontroverso, já na fase do agravo, devo peticionar o juiz sobre o valor já consignado? Deixa eu ver que eu entendi a pergunta. Não entendi muito bem a pergunta, não. Ronan, depositado o valor total... Não, do incontroverso, não. Tem o valor total ou o valor incontroverso? Exemplo, o que é o valor total? A parcela é R$ 1.500. Se a parcela é R$ 1.500, o depósito do valor total é R$ 1.500. O valor incontroverso é aquele valor que você
fez o cálculo, né? O cálculo estabeleceu, digamos que a parcela é R$ 1.500, mas de acordo com o cálculo, tirando como parâmetro juros não capitalizados, juros linear, a não incidência dos juros, a limitação dos juros de 12%, o valor. Pergunta aqui, Ronan, depositado o valor total do incontroverso, aqui tem uma coisa errada, é total ou incontroverso? Já na fase do agravo, devo peticionar o juiz sobre o valor já consignado? Sim, eu acho que a informação, quando você está numa batalha jurídica, é lógico que você está entrando com um agravo instrumento, com recurso, não sei qual que seria o objetivo desse recurso, é interessante você informar o juiz sim, até para mostrar boa fé, ó, estou consignando, estou em dia, tal, mais ou menos é isso aí, tá? Mas de fato eu não entendi muito aqui a sua pergunta, me desculpa, acho que é Malga Franco, né? Eu não entendi muito a pergunta, porque tá assim, ó, Ronan, depositado o valor total do incontroverso, quer dizer, o valor total é incontroverso, né? Já na fase do agravo, que agravo é esse? Seria o agravo do artigo 330 do CPC? Devo peticionar? Não, pode peticionar sim, trazer informação que está pagando o valor, né? Agora só falar, aqui fala agravo instrumento, o agravo instrumento do artigo 330, tem ação que eu tenho até preguiça de entrar, porque a justiça já está totalmente fechada, né? Para a não aplicação desse dispositivo processual. Que, pelo artigo 330, parágrafo 2º, dá ensejo em qualquer ação regional você pagar um valor menor. Pagar não, consignar um valor menor, né? Em função do artigo 330. Mas, eu até fiz um kit, tem uma defesa oral, se quem quiser amanhã querer enfrentar uma tribuna, um tribunal, tem todo esse kit com toda a fundamentação do artigo 330. É interessante, por que esse artigo não é aplicado, né? É uma das várias indagações que eu lanço na advocacia bancária que nós enfrentamos decisões políticas, né? O artigo está lá. O artigo 330 autoriza em qualquer ação revisional consignar o valor em controverso. Mas aquilo que eu falo com vocês, né? Use o artigo 539. Você não precisa do CPC, não precisa de nada do juiz. Nada, nada, nada. Se o juiz não quer aplicar o artigo 330, eu uso o artigo 539. Então, na verdade, o meu paraquedas número 1 é o artigo 539. O paraquedas número 2, eu uso o artigo 330. Se eu conseguir bem, se eu não conseguir, não vai fazer a menor diferença. É lógico, se eu conseguir é bom demais, fica até uma coisa mais... Não é que fica melhor, mas não vou descartar, mas eu já uso o artigo 539. Então não fica muito preocupado, eu entrei com a ação, o juiz não deferiu a aplicabilidade do artigo 330, não tem a menor importância, tem um artigo 539. Por isso que a advocacia bancária, eu acho que a advocacia bancária é mágica, que eu não dependo da justiça para nada, eu já tenho o artigo 539. Pessoal, então nós vamos aqui, falta 3 minutos, falta pouco tempo, vou dar encerramento aqui a nossa live, semana que vem a gente vai ter mais. Eu estou encerrando também porque já acabou todas as perguntas já foram respondidas, e vou convidá-los para quem tiver interesse, da gente dia 26 e 28, o workshop, o 6º evento, como implantar o departamento jurídico, enfrentar as ações bancárias. A primeira parte eu falo da logística, e a segunda parte eu falo da questão relativa da estratégia que eu uso nas ações mais recorrentes. Esse material também é acompanhado com o canal de perguntas e respostas, agendamentos meio privados, são 60 horários no mês, durante 90 dias, material de marca. Quem tiver interesse, vai ser uma grande honra. Inclusive, no nosso escritório, nós estamos fazendo parceria com os advogados novos, advogados que estão querendo, assim, às vezes a pessoa quer entrar na advocacia bancária, mas se sente um pouquinho inseguro, né? Mas que a advocacia bancária, com a gente, dando a cobertura, fica mais fácil. Tem mais uma pergunta que foi lançada aqui. Luísa, o Banco Safra pediu a prorrogação, mas eles fizeram o refinanciamento e a parcela, que era de R$ 500, ficou em 800. Cabe consignação? Aí, no caso, doutora, na verdade, doutora Patrícia, doutor Gil, nós estamos entrando com as ações da questão da Covid-19. Com certeza, essa causa deve ter ligação com a questão da pandemia, né? Então, na verdade, não é consignação. É uma ação combinatória, obrigação de fazer, para tentar pedir a suspensão do pagamento até o fim da calamidade pública, que é 31/12, e até que ocorra o restabelecimento da ordem econômica. Voltar ao que era antes, estado quo ante, né? Aí você vai defender a tese da teoria da imprevisibilidade, a cláusula rebus sic os efeitos da pandemia, escolar, turismo, eventos sociais,
restaurantes, bares, que estão fechados em função da pandemia, em função do isolamento social. Não é uma ação conciliatória, é uma ação combinatória, obrigação de fazer com a tutela específica, objetivando a suspensão do pagamento até o fim do estado de calamidade pública, que é 31/12 desse ano, e posteriormente até que ocorra o restabelecimento da ordem econômica, tá ok? Com essa pergunta estou aqui encerrando, e terça-feira, que Deus quiser, vamos dar sequência mais uma bateria de perguntas e respostas sobre direito bancário. Abraço a todos e na luta contra o império do mal.